Atos 11 diz que quando os irmãos que estavam em Jerusalém, os apóstolos mais que estavam lá em Jerusalém, na Judéia, souberam que os gentios estavam também ouvindo a palavra de Deus e recebendo. Por que eles souberam? Do que aconteceu lá na casa do centurião. Lembra no capítulo anterior? Que centurião, que era da corte italiana, toda a família dele ouviram a palavra de Deus, Pedro pregou para eles. Quando eles ouviram, diz que quando Pedro chegou em Jerusalém, eles já foram para cima de Pedro. Eles já foram contender com Pedro. E você vai ver esse ensino do capítulo 11 que é muito importante na sua caminhada espiritual. Pedro tinha recebido uma revelação de Deus, uma ordenança do Senhor para fazer algo. E, no entanto, não significa, porque Deus lhe falara e lhe mostrara, que tudo seria de paz, não é verdade? Que todos irmãos reconheceriam, que todos confirmariam que aquilo realmente era algo divino que ele fez. Não, pelo contrário, porque Pedro resolveu, cumprir a vontade de Deus, diz que então ele atraiu sobre si, no meio da própria comunidade, ele atraiu sobre si, naquele momento, disputa e contenda. Que coisa impressionante, né? E aqueles judeus cristãos, aqueles que eram os mais radicais, eles entraram mesmo numa briga com Pedro. Como, Pedro? Você entrou na casa de um homem incircunciso? Pedro, como que você pregou para um gentio? E foram ofender Pedro, porque conforme eles, na visão deles, Pedro tinha que seguir aquilo que era a dureza daquelas doutrinas judaicas. Conforme a mentalidade deles, Pedro teria que seguir aquilo que era a mentalidade deles e seguir e se manter, sim, debaixo de tradições, debaixo, não tradições no sentido bonito e forte da palavra, mas sim no sentido religioso, no sentido de realmente manterem-se judeus, Ora, lembra lá que eles foram perseguidos o tempo todo por todos os religiosos israelitas, que até mataram Jesus? Mas tudo bem, era para você se tornar cristão, mas não tanto, Não é para cumprir tanto o evangelho de Jesus, De amor, De compaixão ao próximo, calma, Vamos ir, mas vamos devagar. E diz então que eles começaram ali uma contenda com Pedro. Por que que Pedro pregou para os incircuncisos? Por que que Pedro sentou com incircuncisos? Ora, irmãos, Jesus havia feito isso. Jesus não tinha dito que eles fariam obras maiores do que ele, que assim como ele andou, era para eles andarem? Ora, Jesus, visando realmente fazer a obra, alcançar corações, lembra? Ele foi lá na casa daquele Zaqueu, não é verdade? Jesus, ele se dispôs a ações que, humanamente falando, pareciam incompreensíveis, mas eram realmente movidas pelo Espírito Santo, visava realmente o amor de Deus, visava realmente a elevação do próximo, a cura do próximo, a exaltação do próximo nas maiores, ações realmente de bondade, generosidade, sem preconceito, sem barreiras. Só que agora, quando Pedro
na verdade, praticamente forçado pelo Senhor, faz o que deveria ser feito, ele é cobrado. Então esse é um ensino que não é porque você cumpre a vontade do Senhor que necessariamente você será recompensado ou você será realmente reconhecido ou você terá paz. Aí sabe o que acontece? Isso que Pedro fez é algo que você precisa aprender. Pedro, então, expôs para eles. Fala, olha, eu estava orando e Deus me apareceu em uma visão e o Senhor me mostrou um lençol aonde estavam descido o céu com quadrúpedes, com répteis e vinha para junto de mim e olhava para dentro daquele lençol e eu via aqueles animais que realmente nenhum judeu poderia nem sequer tocar. E eu ouvi uma voz que me disse: levanta, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou algo imundo dessa forma. Mas a voz do céu me disse: não chames de comum o que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes e voltava a se recolher para o céu. E depois que eu tive essa visão, apareceram 3 homens da Cesareia que me foram enviados da parte de Deus. Quer dizer, Pedro explica que ele foi movido pelo Espírito Santo, que ele teve aquela ação incompreensível aos olhos humanos, mas ele mantinha aquela ação e ele faria aquela ação e ele executou aquela ação porque lhe importava agradar a Deus e não aos homens. E isso é muito sério, porque há pessoas que param, né, a sua caminhada, que param aquilo que é o seu mover, que deixam de fazer algo que Deus lhe outorgou, né, por causa de pressões, por causa de palavras, por causa da incompreensão, por causa de religiosidade. E Pedro falou: olha, Deus me falou, Deus me mostrou a visão. E é interessante, né? Como Pedro especifica aqui. Eles estavam brigando porque Pedro pregou para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Eles estavam brigando porque Pedro comera, se relacionara com não judeus cristãos. E Deus mostrou de forma tão linda, né? Os animais que desciam dos céus. E ele queria rejeitar, mas o Senhor fala: não chame de imundo, não chame de comum o que Deus purificou. Então, na mentalidade judaica, né? Quem não fosse judeu não prestava, né? Quem não fosse judeu não era digno da salvação, era imundo. Os gentios, né, eram o povo pagão, né? Era o povo perdido. Todos aqueles que não fossem judeus eram um povo realmente, na concepção deles, imundo, condenado e realmente digno do inferno. Então os judeus se consideravam os únicos dignos, né, da salvação, porque afinal só Abraão lá atrás que resolveu seguir o verdadeiro Deus. Mas nessa concepção de que todo mundo era imundo, nessa concepção preconceituosa, nessa concepção, na verdade, totalmente carnal, eles não eram em nada cristãos, né? Porque o cristão envolve realmente essa visão de amor ao próximo e essa visão pura daquilo que é a vontade de Deus e as pessoas ao seu redor. Não existe num cristão a possibilidade de quê? De preconceito. Não existe, né? De ter um cristão, ter racismo, de um cristão que seja verdadeiro, ok? Não estou falando nominalmente,
Porque um cristão verdadeiro é alguém que tem Cristo dentro da sua alma. Então, quem tem realmente Cristo dentro da sua alma, jamais será uma pessoa que é realmente preconceituosa, que acha, né, que é superior a alguém, que acha que é uma raça especial, que se julga de alguma forma é alguém maior que outrem, né? Pelo contrário, eu repito como Jesus repetiu muitas vezes, no reino dos céus, o menor é o maior. E Pedro toma essa atitude de explicar a visão que ele teve e que Deus lhe falou para fazer aquilo. E isso é muito sério, porque há pessoas que abandonam aquilo que o Senhor lhes deu por causa que não querem desagradar, né? Eu não quero desagradar. E aí abre mão da visão que Deus lhe deu para ceder para pessoas malignas, não é verdade? Para ceder, né? Aqueles homens não queriam mais que pregasse para os não-judeus. Eles queriam que Pedro mantivesse o coração, né, soberbo, orgulhoso, religioso, né, preconceituoso, né? Mas Pedro fala: o Senhor me mostrou numa visão que não é para eu chamar de imundo o que ele purificou. Então, há ações que o Senhor abençoa, né? Há ações que humanamente não dá para entender, mas o Senhor realmente purificou, que o Senhor abençoou, que o Senhor permite, que o Senhor apoia, que o Senhor até incentiva e que humanamente não é compreendida, mas é uma ação que o Senhor visa alcançar, atingir, curar e libertar. Pedro conta, então, que depois que ele viu aquele lençol descendo do alto, com comidas, né, com animais que aos olhos dele eram imundos, e Deus falou que não eram imundos, por 3 vezes ele viu essa cena na visão dele, e então diz que aparecem 3 homens da Cesareia. Que lindo, né? Quer dizer, aqueles 3 homens que ele até então veria como imundos. Esses aí da Cesareia, né? Esses aí são imundos, nem quero atender, né? Isso aí não vale nada, né? Isso aí é digno mesmo do inferno, né? Isso aí vai pagar para o resto da vida mesmo. Olha o que era, na verdade, o sentimento que queria permanecer naqueles homens. O próprio Pedro, que era um servo de Deus, e, no entanto, até então, eles se mantinham assim com relação aos não-judeus, né? Olha que loucura! E quando Pedro rompe isso, porque Deus, na verdade, lhe forçou, olha, não vai chamar de imundo a quem eu purifiquei, não vai chamar de coisa comum a quem eu abençoei, não vai chamar, né, de maldito aquilo que é bendito por mim, né? E diz então que Pedro continuou lutando por aquilo que ele recebera do Senhor, e ele diz: esses 3 homens apareceram e eles disseram que o Senhor apareceu para o centurião, para o senhor deles, e disse para eles me procurarem, porque eu teria palavras de salvação para toda a casa deles. E eu fui até a casa deles, Deus tinha dado o meu nome para eles, e eu fui até a casa deles, e eu comecei a pregar o evangelho de Jesus, e de repente caiu o Espírito Santo sobre todo mundo. Pedro está contando, né? E diz então que Pedro, na sua mente, ainda contando para os religiosos: quando eu fiz isso, eu me lembrei que João Batista havia dito que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Se Deus deu para os gentios, Pedro falando com os religiosos que queriam que ele parasse. Você tem que parar de ser misericordioso. É isso. Você tem que parar de ser tonto, né? Você tem que parar de ter ações assim. E é assim que acontece. A religiosidade, ela quer o quê? Que você faça o contrário de tudo que Cristo, na verdade, ensinou na essência. Você não pode sentar
com os gentios. Você não pode. E Pedro então fala: se Deus deu para os gentios o mesmo dom que nos deu quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem sou eu para resistir a Deus? Guarde esse ensino de Atos 11. Há momentos na sua vida que o fato de você querer exercer o verdadeiro e puro evangelho nesse mundo, você não será apoiado. Por quê? Porque embora, e eu estou falando no meio cristão, porque embora o meio cristão pregue, né, a Cristo, porém prega-se um Cristo, né, que é o Cristo glorificado, exaltado, que foi elevado, e glória a Deus, tudo isso é verdade, só que esquecem do ensino de Cristo. E no livro de João diz: aqueles que perseverarem na doutrina de Cristo estão em Deus e Deus nele. Então, o que é a doutrina de Cristo, né? A doutrina de Cristo é o que ele ensinou. E ele ensinou a amar o próximo, e ele ensinou a que você realmente exerça, né, com o seu ministério, o seu evangelho de dentro do seu coração, com um coração puro, com um coração limpo, com um coração verdadeiro. Ele ensinou coisas que o cristianismo, na verdade, não dá a mínima atenção, né? Como Cristo, quando ele fala, né, dá e dar-se-vos-á, né, boa medida, recalcada, sacudida, como Cristo nos ensina. Então, Cristo nos ensinou uma doutrina. Agora vai procurar ver qual é a doutrina de Cristo. E essa doutrina de Cristo que envolve o amor, o perdão, que envolve o fim realmente daquilo que é o preconceito, a religiosidade, que envolve realmente marcas genuínas de um coração transformado pelo Senhor, né? Tudo é no interior. As ações de Cristo hoje não envolvem mais, né? A doutrina de Cristo não envolve ritualismo externo. A doutrina de Cristo não envolve aquilo que é, né, um ornamento externo. Lembra? A doutrina, os ensinos de Moisés, né, envolviam toda uma parafernália, né, cores e fantasias e roupas e condecorações e ritualismo, etc. e tal, só que eram, na verdade, vazios, desprovidos de alma. Né? Sendo que a luta de Cristo sempre com os religiosos era o quê? Né? O exterior vale tanto, né, quanto o interior vale também. Né? Então eles só se preocupavam com o exterior, com as vestes, com aquilo que era uma aparência, e o interior realmente se mantinha totalmente alheio aquilo que eram os sentimentos de Deus. E quais são os sentimentos de Deus? É importantíssimo todo cristão realmente saber de cor quais são os frutos do Espírito Santo de Deus que o Senhor quer desenvolver em cada coração, conforme diz a palavra do Senhor. E diz: os frutos do Espírito Santo é o amor, o prazer, a alegria, né? A paz, a paciência, a capacidade de ser bom, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. E contra essas coisas não há lei, né? E você vai perceber que, conforme diz o livro de João, aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, aqueles homens que estavam ali andando já, né, com o caminhar da igreja de Jesus no começo, eles estavam querendo permanecer no ensino de Moisés, mas não naquilo que foi a doutrina de Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então,
quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Então, o sinal daquele que realmente está em Cristo e tem o Pai e o Filho é quem perseverar na doutrina de Cristo. Leia, está lá na segunda epístola de João, capítulo 1. Então, por isso que Jesus falou, não se importe se o mundo te odiar, primeiro odiaram a mim. Então, se você optar por cumprir verdadeiramente a doutrina de Cristo, aí você não é aceito, né? Se você optar por cumprir a doutrina do amor, a doutrina do perdoar, a doutrina do amar, a doutrina realmente de ser misericordioso, a doutrina, né, de ser humilde, como diz, né, de ter um espírito manso, né, de ser alguém realmente que busca no Senhor a sua cura, de ser alguém que realmente clama a bondade do Senhor, como diz, né, o Evangelho do Senhor Jesus. Felizes os pobres de espírito, porque felizes os aflitos, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, felizes aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Então, as doutrinas de Cristo precisam ser resgatadas em cada cristão. Por isso que você vai ver que tem gente que tem nome de cristão, porém, você vê que dentro de si os frutos da sua alma não são de um cristão. Como assim? Né? Não tem os frutos do Espírito, não tem paz, né? Não tem alegria, não tem amor, não tem fé, não tem domínio próprio, não tem, como disse aqui, temperança, né? Não tem mansidão, né? É uma pessoa que só tem sentimentos ruins. Então, quem não perseverar e prevaricar, o que é? É quebrar, né? É desobedecer a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Mas quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem o Pai e ao Filho. E Pedro aqui, diante da proposta dele voltar a ser aquele judeu religioso, dele voltar a ser aquele judeu com a mente, né, limitada, preconceituosa, que tratava o próximo com um preconceito, com um sentimento ruim, ele falou não, que ele não ia voltar. E ele lutou realmente pelo sentimento bom. E isso é importante, porque nós vemos que quando você decidir seguir a doutrina de Cristo, fazer o que Cristo ensina, você não será aceito, você será refutado, você será massacrado. Foi o que aconteceu com Pedro aqui, queridos. Ele chegou em Jerusalém e já estavam lá para massacrar ele. Como ele ousava, né? Sentar à mesa, como ele ousava pregar para não cristãos. Quer dizer, como que pode? Se eles andaram com Jesus, conheceram do amor, conheceram, né, que Jesus combateu tanto, a hipocrisia, a soberba, a intolerância religiosa, como que pode eles se tornarem tão mesquinhos? E quem fez isso foram os irmãos na fé, todo aquele povo que estava ali se convertendo desde o começo, e os próprios apóstolos, os outros que não foram com Pedro e não foram com Filipe para Samaria. Tá entendendo? Né? Então, se você deixar, quando você começar a tomar ações genuínas, conforme Cristo fazia, você vai ser refutado. Vão querer te parar. E você tem duas opções. Ou você é mais um religioso que tem nome de cristão, ou você vai dizer não. Eu quero andar na doutrina de Cristo. Eu quero perseverar na doutrina de Cristo. E quem perseverar na doutrina de Cristo tem o Pai e o Filho. Eu não vou ser, né, uma pessoa intolerante. Eu não vou ser uma pessoa religiosa. Eu não vou ser uma pessoa acusadora. Eu não vou ser uma pessoa de coração mau. Eu não vou ser uma pessoa
que condena todo mundo. Eu não vou ser uma pessoa mesquinha. Eu vou perseverar na doutrina de Cristo. Eu não vou ser uma pessoa vingadora. Eu vou ser uma pessoa perdoadora. Eu não vou ser uma pessoa agressiva, rude. Eu vou ser uma pessoa mansa. Eu vou ser aquilo que Cristo me chamou para ser. Foi isso que Pedro fez. Ele falou: peraí, se Deus purificou, se Deus disse que é bendito, então está abençoado e eu vou fazer o que Deus me direcionou. Não deixe de fazer o que Deus te ensina para agradar maldade alheia. Não deixe de fazer o que Deus te ensina para agradar preconceito alheio, para agradar mesquinhez alheia, para agradar ódio alheio, para agradar religiosidade alheia. Siga e busque ter cada vez mais um coração puro, que você sabe, esse é o coração que Deus se agrada e é esse coração que eu vou buscar ter, é esse sentimento que eu vou buscar me elevar. Pedro combateu ali com aqueles, na verdade, que eram irmãos, mas na verdade quem precisava se converter eram eles. Olha que interessante, né? Eles foram para cima de Pedro, né, para acusar e combateram, mas o coração de Pedro estava certo em obedecer e perseverar no ensino de Jesus. Persevere no ensino de Jesus e não seja mais um religioso. Quem não guarda o ensino de Jesus não tem ao Pai. Presta atenção nisso. Tem muita gente que vai ter nome de cristão, né? Vai ter cara de cristão, vai ter roupa de cristão, mas você vai ver que dentro de si os atos não são cristãos. Por quê? Porque na verdade não perseveraram no ensino de Cristo. Porque se tivessem ido lá, né, no ensino de Cristo, né, por exemplo, uma coisa que Jesus ensina, e qual é o cristão, né, que quer essa parte, arranca da Bíblia, né? Não, essa parte não, essa parte eu não quero ouvir, né? Quando Cristo fala, dê aquele que te pede, né? Mas essa parte não, essa parte nenhum cristão realmente quer ouvir, né? Não, que começa a dar um monte de justificativas para realmente não ser uma pessoa caridosa. E você vai ver, levante realmente dentro da sua comunidade, quantas pessoas realmente têm um coração que está disposto a ser caridoso e atender às ordens de Jesus. Depois eu vou procurar enumerar toda a doutrina realmente de Cristo, tudo que Cristo nos ensinou, e é importantíssimo nós vermos como nós estamos distantes, né? Nós estamos longe daquilo que é o ensino de Cristo. Pedro bateu o pé e disse que ele foi movido sim pelo Senhor e ele não ia recuar naquilo que ele fez. E só quando você tem consciência de quem você é, quando você se apega ao que Deus te falou e te mostrou, você consegue seguir um caminho e abrir um caminho, né, dentro da vontade de Deus. Senão você se torna mais um, igual a todo mundo. E você não pode ser mais um. Você precisa manter os sentimentos de Jesus Cristo vivos na sua alma, na sua vida. E não ser mais um, né? Ser mais um na sua igreja, que não está nem aí, que religião é só seguir leis e condenar e julgar todo mundo e se julgar o superior a todos e ter preconceito de todo mundo e não ajudar ninguém, mas falar de todo mundo. Que religião fria é essa, vazia, desprovida de Deus, né? O que a Bíblia fala? Que a religião pura é o que? Cuidar dos órfãos e das viúvas e se abster deste mundo. Então, quer ter uma religião, né? Então, exerça isso que a Bíblia nos diz. Quando Pedro bate o pé e fala que não ia ser não mais um judeu, né, igualzinho os que no passado condenaram ao próprio Jesus, diz que então aqueles homens, aqueles irmãos acabam cedendo, se curvam e falam verdadeiramente, então
Deus aceitou. Agora imagina, queridos, se você não bate o pé para fazer o que Deus realmente quer, você fica lá na mão dos religiosos que ficam lhe ditando aquilo que você pode fazer ou não, e sempre querem te manter dentro do quadrado da mesquinharia, né? Do ódio, do preconceito, daquilo que são sentimentos egoístas e são sentimentos desprovidos de Deus. E diz então que, como Pedro insistiu, os religiosos cristãos judeus, ok, ali os convertidos eram os apóstolos, ok? Tinham uns 10 apóstolos ali, dos 12, né? Era só Pedro e Filipe que estavam pregando para fora. Os 10, então, se apaziguaram e glorificaram a Deus. Quer dizer, se você mantém a tua inteireza e luta pelo que é bom e é certo, ao invés de ceder o que é bom para agradar gente ruim, né? Para agradar gente que na verdade está errada, e você está lá abrindo mão do que é verdadeiro para agradar, né, mente doentia. Né? A pessoa está com ódio, a pessoa está com ressentimento, a pessoa está com mesquinharia, a pessoa, né, está com egoísmo. Aí você deixa o seu sentimento verdadeiro, sincero, reto, o seu sentimento que é movido pelo Espírito Santo para agradar. Vai ver, né, que é certo, né? E a pessoa vai usar de todo um argumento realmente para você manter-se dentro do padrão que é o padrão da religiosidade. E diz então que muitas vezes, quando houve aquela perseguição na hora que Estevão foi morto, eles foram pela Fenícia, por Chipre, Antioquia, mas eles não anunciaram a ninguém que não fosse judeu o evangelho. Somente eles anunciavam aos judeus. Imagina, eles eram dispersos e nem assim eles abriam o coração para o próximo, de entender que todos são iguais, né? Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Então é só você olhar para uma cova e você vai ver, né? Todos são pó e ao pó retornarão. Mas realmente houve alguns homens que, cíprios e cirinenses, quer dizer, aqueles que haviam se convertido, que eles acabaram pregando para gregos sobre o Senhor Jesus, mas o resto não anunciava para ninguém a não ser para Jesus Cristo. E nesse momento Deus estava quebrando em Pedro, ali como aquele que era, né, o que tinha a chave, aquele que realmente era a pedra da igreja, fundamental, né, que fala que ele era a coluna da igreja ali do Senhor Jesus, quebra em Pedro para poder quebrar em todo mundo aquele sentimento maligno e preconceituoso e duro, afastado do Senhor. E diz então que chegou lá em Antioquia a fama de que agora o evangelho estava sendo pregado para os não-judeus. E Barnabé vem e se alegra, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ele se alegrou e ele realmente se regozijou e disse para todos permanecerem no Senhor com propósito de coração. Quer dizer, quem estava cheio do Espírito Santo não cria problema com o que é bom, né? Quem está cheio do Espírito Santo não cria problema com o que é certo. Quem vai criar é quem está na carne. Barnabé aqui estava cheio do Espírito Santo, ele acho que ficou super feliz que agora o evangelho iria para os gentios. Ele era um homem de muita fé e nesse momento muita gente se une ao Senhor. Parte Barnabé, ele chama Tarso, né, o Saulo, né, o Paulo, que também se converteu, e eles vão para Antioquia. E ali, durante um ano, eles se reúnem lá na igreja da Antioquia, eles pregam, e ali na Antioquia, a primeira vez que os cristãos são chamados de cristãos, né? Foi ali na Antioquia que surgiu o termo cristãos para os seguidores de Jesus. E ali desceram profetas para Jerusalém, para Antioquia, de Jerusalém para Antioquia, e Deus começa a avisar que viria um tempo de grande fome sobre a terra, e realmente aconteceu uma fome terrível no tempo de Cláudio César, o imperador.
Os discípulos determinaram então mandar o que pudesse para ajudar os seus irmãos que habitavam na Judéia. O que eles fizeram para cumprir a vontade do Senhor. Presta atenção, os que estavam na Judéia, que queriam continuar com o coração rígido, com as suas intolerâncias, com as suas rigidez, com seus preconceitos, Deus então usa um profeta para dizer que haveria um tempo de grande fome ali. Porque, na verdade, eles estavam optando por manter o coração de pedra, na verdade, Mas os próprios cristãos, percebam, verdadeiros, que não iam pelo caminho do julgamento, não iam pelo caminho do antigo judaísmo, mas de Cristo, eles enviaram ajuda para ajudar os seus irmãos na fé. Deus abençoe a todos com essa palavra.